O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. Eu tive chikungunya faz 3 anos. Eu não sei quando as crises vão aparecer, mas eu acredito que um dia isso tudo vai acabar. Eu só sei trabalhar com atividade física. Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu perdi a minha filha e a alegria de viver pra dengue. Até hoje, eu olho pra porta de casa, eu fico imaginando ela entrando. Ninguém da família pensava que a dengue iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Só o que a gente passa, o que a gente sabe. A Yasmin é a minha vida. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. Não deixe a dengue, a chikungunya e a zika entrarem na sua vida. Veja como se dá o processo de transmissão da dengue. O mosquito pica uma pessoa doente. Passam-se cerca de 10 dias até que ele comece a transmitir a doença. Daí, o mosquito contaminado pica uma pessoa sadia. Essa pessoa pode manter o vírus incubado e só apresentar sintomas da dengue de 4 a 7 dias após ser picada. Não existe um grupo de risco para a dengue. Qualquer pessoa pode ser infectada. Em alguns casos, a dengue pode deixar sequelas e até mesmo levar à morte. São infecções por vírus transmitidas pelo Aedes, né, que é o grande vilão. Na verdade, o Aedes ele é um bioterrorista com asas, capaz de carregar mais de uma dezena de diferentes tipos de vírus. Estima-se, inclusive, que cerca de 10% dos casos diagnosticados como chikungunya no Rio de Janeiro hoje seja por maiarovírus. Então, o maiaro já está circulando entre nós. E o grande problema que eu vejo no maiarovírus é não só a população totalmente vulnerável, porque é um vírus que está circulando há pouco tempo, portanto, todos nós somos vulneráveis a ele, como também a capacidade que ele tem de ser transmitido não só no Aedes, mas também no Culex, que é o mosquito comum. As epidemias provocadas pelo Aedes não terminaram ainda. Nós vivemos a experiência de dengue tipo 1, 2, 3 e 4, de zika, chikungunya, maiaro, e daqui a pouco outros vírus que vão começar a circular. Então, ou a gente combate o vetor, ou a cada período de tempo vai ficar contabilizando dor, sofrimento e morte, que seria evitado se cada um fizesse a sua parte e o governo fizesse a parte dele. E olha só este ano a Secretaria da Saúde já notificou mais de 25.500 casos de dengue em todo o estado. Este ano, a predominância de circulação é o vírus sorotipo 2, que causa os casos mais graves da doença. 6 regiões administrativas do DF correm risco de surto de dengue. Outras 14 estão em estado de alerta.
O Distrito Federal passa pela maior epidemia de dengue da história. Até o último dia 1º de junho deste ano, foram feitos mais de 27.700 registros da doença. A preocupação com a dengue aumenta a cada ano. Em pouco mais de uma semana, foram registrados mais de 5.000 novos casos prováveis de dengue. Já são quase 52 mil casos prováveis de dengue no estado de Minas Gerais desde o início desse ano. A gente acaba se preocupando tanto com o combate a essa pandemia do coronavírus, mas a dengue existe desde sempre, a gente precisa ficar atento a isso também. Desde o início de janeiro até o dia 8 de abril deste ano, foram identificados 4.518 focos do mosquito Aedes aegypti em 116 municípios catarinenses. Nas primeiras 11 semanas deste ano, Goiânia teve quase 5.000 casos de dengue. Em todo o Brasil, foram cerca de 400.000 notificações. Estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste tiveram as maiores incidências da doença. Minas Gerais foi o que apresentou mais casos. Foram mais de 470 mil até agosto. Em janeiro, os índices apontavam entre 10 mil e 20 mil casos por semana. Os números foram aumentando e chegaram a pouco mais de 100 mil casos por semana no início de maio. A região Centro-Oeste é a segunda em números absolutos de casos de dengue no Brasil, perdendo somente para o Sudeste, que tem maior população. Mas quando se trata de concentração de casos, a região tem um índice mais elevado. De cada 100 mil habitantes, mais de 1.300 contraíram a doença em 2019. Só no ano passado foram quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais registros da doença foram São Paulo e Minas Gerais. E em meio à pandemia é importante lembrar que outros males precisam ser combatidos. Estamos justamente no período propício à proliferação do mosquito transmissor da dengue. Então cuida de uma coisa e esquece de outra, né? Que todos os casos têm perigo. Com certeza, a dengue também mata. O número de casos de dengue no Brasil aumentou mais de 260% nas primeiras 11 semanas deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o país, dengue, zika e chikungunya causaram um prejuízo de quase 2,5 bilhões de reais. O número total de casos prováveis de dengue nas 4 primeiras semanas de 2020 aumentou 84% na comparação com o ano passado. O combate ao mosquito da dengue continua sendo importante no Brasil, mesmo durante a epidemia de coronavírus. E até por causa dela. Focos de outras doenças podem comprometer o atendimento na rede pública de saúde. O verão segue a todo vapor aqui no Brasil. E no auge da estação mais quente e chuvosa do ano, aumenta a preocupação com uma velha conhecida, a dengue. Seu corpo fica terrível. É dor no corpo, dor de cabeça. Você tem que beber líquido, mas você não consegue beber porque você passa mal, seu estômago dá náusea. Você não consegue se alimentar, mas você tem que se alimentar, mas não consegue comer. E seu corpo vai ficando debilitado. E agora um alerta: o número de casos de dengue aumentou 264% nas primeiras 11 semanas deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificaram a presença de um novo vírus em cidades do estado, o maiaro. Até então, ele só havia sido observado em áreas de floresta. A descoberta acendeu o alerta dos cientistas. A chegada de um novo vírus que pode estar circulando na região mais populosa do país. Espécie de primo do chikungunya, o maiaro provoca sintomas semelhantes. Dores nas articulações que permanecem por meses e manchas pelo corpo. A suspeita, que já existia pela similaridade dos dois vírus, foi confirmada em laboratório. O vírus maiaro normalmente tem como vetor o mosquito Haemococcus, presente nas regiões de matas. Mas pesquisadores já descobriram em laboratório que o vírus pode ser transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e pelo pernilongo. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estão preocupados com a possibilidade de uma nova epidemia das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O número de cidades infestadas pelo Aedes aegypti não para de crescer. Em 2019, o mosquito alcançou 75% do território gaúcho. No Brasil, 94 mil casos da doença foram registrados nas 5 primeiras semanas deste ano, um aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2019. Em meio à preocupação com a epidemia de coronavírus, é preciso manter o sinal de alerta aceso para a dengue, que também pode provocar complicações para a saúde dos pacientes infectados.
Segundo especialistas, os 4 tipos existentes de dengue circulam no país. As chuvas registradas nas últimas semanas, principalmente no Sudeste, associadas ao descuido, vêm colaborando com o aumento de casos. Mais 2 UPAs agora contam com a tenda de combate à dengue, que também está assustando e que também merece a nossa atenção. Mas o Rio de Janeiro vive um surto com 25 mil ocorrências da doença. Primeiramente, ele amanheceu com dores no corpo, dores musculares, dores de cabeça bastante forte, diarreia, né, e com ânsia de vômito. Põe doendo nos olhos, dor no corpo e fraqueza. Sentindo bastante frio. A dengue dispara no Brasil. Já são quase 1,5 milhão de casos, um número 6 vezes maior que o registrado nos primeiros 8 meses do ano passado. A foto no celular é a lembrança mais recente do marido de Ludmila. O advogado Fernando Castro, de 47 anos, morreu depois de pegar dengue pela 3ª vez. Ele sentiu muita dor nos olhos, ele achou que fosse uma gripe, né? E deu entrada no hospital e aí não voltou mais. Fernando faz parte dos dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. O número de casos de dengue aumentou 600% em relação ao período anterior. 243 por hora, ou 4 novos doentes por segundo. O Ministério da Saúde registrou um salto nos casos de dengue no país. A doença, convenhamos, não é uma novidade, mas os números mostram que algo está errado e essa situação pode ser bem preocupante. De janeiro até o início de maio, o país registrou quase 50 mil casos de chikungunya. Mais de 670 mil pessoas tiveram dengue e mais de 4 mil foram infectadas pelo vírus da Zika. Porque realmente eu já tive dengue, já tive zika, mas a chikungunya, ela te deixa incapacitada para fazer qualquer coisa dentro de casa. Todas as doenças são causadas por vírus transmitidos pelo mesmo mosquito. E olha, com a chegada do verão, aumenta a ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para um possível surto da doença neste ano. Os estados do Nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro são as regiões que mais preocupam. Segundo o Ministério da Saúde, a intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo país em tempos. Como o vírus sorotipo 2 circulou apenas em alguns estados do Centro-Oeste e Sudeste, como aqui em São Paulo, agora o vírus pode estar circulando em outras áreas do Brasil, como o Nordeste e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, regiões que podem ter um surto da doença. Existe digamos assim, um risco de moderado a alto de que haja transmissão importante nas grandes cidades do Nordeste brasileiro. Olha, essa aqui é para todos nós, é para mim, é para você, é para todo mundo. Sol, chuva, chuva, sol, mormaço. A dengue volta a preocupar os especialistas aqui no Distrito Federal, porque ela voltou mais faca na caveira ainda. Um relatório divulgado essa semana pela Secretaria de Saúde mostra que os casos de dengue têm aumentado no DF. Só em fevereiro foram 1.900 notificações da doença. Gente, dengue mata, não é brincadeira não. A chuva é bem-vinda, mas com ela surgem também problemas típicos do período. Este ano, a saúde está em alerta por conta do grande número de casos confirmados de dengue. Uma criança de 8 anos morreu vítima de dengue em Ribeirão Preto. A menina vivia em São Simão, mas estava na casa do pai, no Jardim Procópio, em Ribeirão Preto. Ela já havia dado entrada na UPA da 13 de maio, onde foi medicada e depois liberada. Mas, na sequência, poucas horas depois, voltou à unidade com sangramento intestinal. A criança saiu por volta das 2 horas, 2 e pouco da unidade, com os exames razoáveis e o segmento. E cerca de 2 horas depois, ela voltou num sangramento intenso, uma diarreia com sangramento pelo intestino muito forte. Chegou já bem anêmica, com uma pressão muito baixa e em pouco tempo de evolução. Então, mostrando que nesse caso dela, a reação da dengue foi realmente fulminante e em poucas horas mudou o quadro de uma situação estável, da doença conhecida, mas uma condição estável, uma situação que infelizmente
evoluiu rapidamente para o óbito. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou hoje que o estado registra 26.692 casos confirmados de dengue. São 6.129 casos a mais que na semana passada. Só para você ter noção, o pessoal de casa ter noção da gravidade, só nesse ano já foram registrados mais de 600 mil casos de dengue no país. Foram cerca de 17 mil casos de chikungunya e mais de 2 mil de zika. O Centro-Oeste tem a maior taxa, né, de dengue e zika, e o Nordeste tem a maior incidência de chikungunya por cada 100 mil habitantes. Aqui em Salvador, olha só, a chikungunya, por exemplo, cresceu mais de 800% se a gente comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre de 2019. O aumento dos casos de dengue e zika foi menor, mas também bastante expressivo, mais de 300%. Então, como se não bastasse a Covid-19, o momento também é crítico por causa do Aedes aegypti e é um quadro que precisa ser revertido para não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. A dengue é um sério problema de saúde pública e que tem aumentado principalmente nas regiões quentes e grandes centros urbanos do país. Isso é um problema muito grande atualmente de saúde pública. Por quê? Porque num país como o nosso, muito quente, com muito calor, muita chuva... A dengue, no Brasil, ela foi reintroduzida, vamos dizer, nos tempos modernos, no início dos anos 80, depois que houve uma reinfestação do território nacional pelo mosquito Aedes aegypti, que é o principal vetor da dengue, e desde então nós temos epidemias recorrentes anuais, geralmente nos meses do verão do Brasil. Essas epidemias vêm crescendo em número de pessoas afetadas, chegando em alguns anos no pico em 1.600.000, 1.800.000 casos. Imagina, 1.800.000 casos de pessoas doentes, num período de 4 a 5 meses. Isso é uma sobrecarga tremenda para o sistema de saúde. Recentemente, a Organização Pan-Americana de Saúde divulgou um alerta por meio do qual dizia que dengue poderia retornar como um grave problema de saúde nas Américas. Isso, de fato, está ocorrendo. E por que nós continuamos, depois de 30 anos, enfrentando epidemias de dengue? Cabe explicar que os fatores envolvidos na ocorrência dessas epidemias continuam como estavam antes, como estavam há 30 anos atrás.